Olá, Insights, passando a limpo, segundo vídeo desta série. Uma das características do meu caminho é estar conectado com o que eu chamo de atemporal. E aí eu vou, nesse improviso, colocar dois conceitos importantes, ao meu ver, dentro desse tema. O primeiro, aproveitando essa visão do atemporal, eu vou citar um provérbio bíblico e expandir uma reflexão sobre isso. Esse provérbio, ele fala sobre a soberba. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. Inicialmente, a gente atribui esse provérbio àquelas pessoas bem miseráveis cá para nós, né? Nesse plano, que é aquela coisa, o rei na barriga, né? Que acham que tem o poder sobre os outros. Só que, quando a gente expande um pouco mais essa reflexão, esse provérbio serve para todos nós. Em maior ou menor extensão, na medida em que conseguimos um certo desenvolvimento em qualquer das áreas, né, do conhecimento, enfim, as áreas humanas, né? Lá no fundo, a gente tem um pouco essa visão da soberba em nós. E, por isso, é importante sempre estar vigilante para diminuir, vejam, diminuir essa sensação. E, no caso, esse é o segundo ponto que eu vou colocar, é o motivo pelo qual as pessoas não dão muito bola para isso, né? O segundo ponto que eu quero enfatizar em relação a essa reflexão é o infinito que nós vivemos e a ignorância da nossa espécie sobre esse multiverso. A gente tem intenção, por exemplo, eu dou um exemplo bem claro, né? Eu vivo relativamente em harmonia, em paz, mesmo com as dificuldades que eu tenho por ser alienígena, né, nesse plano. Mas vejamos, essa minha paz e esse meu relativo equilíbrio está correspondente a um período de vida que eu estou vivendo. Se eu estivesse no meio de um conflito, de uma guerra, de ter que sobreviver, literalmente, eu talvez tivesse uma postura mais aguerrida, mais agressiva. Por exemplo, eu não tenho nenhuma intenção, nenhum interesse em ter armas. Nunca precisei de arma, não acho interessante, é uma opção pessoal. Só que, dependendo da circunstância, com certeza eu deveria ter que usar uma arma para me defender. Então, vejam, a ignorância me surpreende muito, aliás, o testemunho dessa ignorância, né? As pessoas às vezes racionalizam baseada no que elas estão vendo. É aquela velha história, um provérbio também, né? Muito conhecido, que os olhos não veem, o coração não sente. É lamentável, porque, em cima desse provérbio, é que muita gente mesmo, perde a sensibilidade, o senso de humanidade. Ou seja, a pessoa aparentemente tem uma vida estável, tranquila, equilibrada e tudo mais, e ela não enxerga ou não quer enxergar esse lado miserável do nosso plano, em que pessoas que detêm ou acham que detêm o poder usurpam esse poder em benefício próprio. É tal história, né? O mundo poderia ser muito mais justo, muito mais livre, se as pessoas entendessem esses dois princípios, digamos, né? Esse princípio da soberba, controlando em si esse sentimento nefasto, e também
essa ignorância sobre o que é o infinito. E ao fechar os olhos para isso, nesse sentido principalmente do que os olhos não veem, o coração não sente, você passa a arrogância, achando que você é superior ao outro, achando que você conseguiu alguma coisa porque é seu merecimento pleno, sem desconsiderando essa questão do multiverso, né? Eu tenho quase absoluta certeza de que, por exemplo, a minha situação em relação ao Tai Chi, que eu sou muito tempo eu me dedico a isso, né? E por um motivo ou por outro, eu não consigo até aqui, né, o mínimo de pessoas que entendam. Veja, eu não estou querendo ser melhor do que ninguém, eu estou só mostrando minha arte, né? Depois que eu desenvolvo há tanto tempo, é suposto que eu não sou não há uma certa ciência sobre isso, né? Uma dedicação de tanto tempo e tudo mais, né? Na música, etc. E tal. Mas deve haver um lugar nesse plano, até aqui mesmo nesse país, Vidas Secas Brasil, onde há uma comunidade que entende mais e apoia, ou melhor, há uma troca, uma consciência de uma troca, né? Uma pessoa que tem alguma habilidade quer passar para os outros. E, na verdade, é a grande dificuldade que eu tenho tido, né, até então, de conseguir um mínimo de grupo de pessoas que entendam isso. Eu já tive muitas pessoas que passaram pela minha prática, por exemplo, e não querem, simplesmente não é uma opção, né? A questão da paz, da consciência do profundo, como eu tenho falado, é uma opção. E, como tenho dito, né, grande parte das pessoas, nesse multiverso que eu vivo, não tem nenhum interesse em fazer isso. Elas querem o que é mais ou menos natural, né, entre aspas, é lutar para chegar um momento que não vai enxergar o que tem à sua frente, ou seja, o que os olhos não veem, o coração não sente. Elas lutam para ter uma situação tal que ela não tem nenhuma empatia, nenhuma visão de espiritualidade sobre somente essas questões, né? Do infinito, que tudo pode mudar. E aí advém muitas vezes a soberba, né? É uma coisa assim muito interessante. Então, esse papo desse vídeo 2 dentro desse conceito de passando a limpo, é muito para dar alguns meus insights, né, de certos assuntos que não são abordados. Não são abordados porque é muito mais fácil, dentro do coração, os olhos não veem, o coração não sente, é muito mais fácil você fingir que não aconteceu nada, que tudo, desconhecer a profundidade da coisa, a complexidade desse plano, né? Que com certeza eu creio que isso nos faz mais humanos, né? E consequentemente, como isso não acontece, pelo menos no meu âmbito, né, de multiverso, a humanidade está um pouquinho em falta, né? Porque cada um vive para si sem compreender esses princípios. E levando em conta que uma transformação efetiva depende dessa consciência coletiva. Então essa é a minha contribuição, né, para quem entende, né, nesse segundo vídeo dos meus insights, passando a limpo. Paz.